Boa noite, Márcia. Beleza? O pessoal tá entrando aí devagarzinho. Vamos esperar a doutora Fernanda chegar. Sempre entro um pouquinho mais cedo para poder fazer alguns ajustes e até passar algumas informações. Caso alguém queira fazer alguma pergunta, fique à vontade. Pode fazer a pergunta. Se nós não conseguirmos responder dentro da live, posteriormente nós entraremos em contato. A doutora Fernanda já chegou. Fiz o convite aqui para a doutora Fernanda, agora vamos aguardar. Boa noite, Fernanda. Oi, Cristiano, tudo bem? Você está Bem? conseguindo me escutar? Tô tranquilo. Está conseguindo escutar direitinho? Então tá Joia. bom. Beleza. Pois Tá é, bem. hoje, dando continuidade, né, a esse nosso projeto aqui de bate-papo com os amigos. Hoje eu estou em casa, não estou no escritório, não teve jeito. Na verdade, eu não estou nem em casa, estou na casa da minha mãe. Não teve como ir para o escritório hoje. Estou com a roupa de cedo, ao contrário da doutora Fernanda, que está toda arrumadinha e tal. Eu não tive essa oportunidade. E hoje nós vamos falar de um tema que, ao mesmo tempo que é muito importante, ele é muito desagradável, porque eu vejo que chega a ser um absurdo. Nós temos que debater esse tema, que é falar de violência contra a mulher. E ainda mais numa sociedade onde nós temos assim tão claramente a violência contra a mulher. A gente não fala de violência contra o homem, porque ela não é que ela não existe, mas a incidência dela é muito menor. Então, seja por machismo, seja pelo que for, eu não vou entrar agora nesse mérito histórico do problema, mas debater violência contra a mulher chega a ser algo doentio, mas necessário. Infelizmente é isso. Eu vou dar a oportunidade para a professora Fernanda falar um pouco, fazer uma abertura, e depois nós vamos seguir o mesmo esquema que nós temos na outra live, tipo um ping-pong. Eu vou fazer algumas perguntas e abrir a oportunidade para que ela responda. Então a palavra é sua, Fernanda. Deu para escutar direitinho? Tranquilo. Eu? Boa noite, gente. Boa noite, doutor Cristiano. Tô vendo aí que tem muita gente amada na live. Obrigada, gente. Muitos alunos, ex-alunos, muitos amigos. É sempre um prazer conversar com vocês. Eu, particularmente, tenho muita intolerância com a internet, o Cristiano sabe, mas confesso que durante esse período de quarentena anda me fazendo muito bem conversar com todo mundo, mesmo que seja por essas vias. Bem, o tema que o Dr. Cristiano me convidou para falar hoje é um tema desagradabilíssimo. Como ele mesmo falou, é um tema que dói na alma, né, da gente, porque principalmente na nossa sociedade, que tem um histórico de violência contra a mulher, mas, ao mesmo tempo, ela é uma agenda, é uma pauta que tem que ser tratada e tem que ser tratada com urgência, em especial nesse período que a gente está vivendo de quarentena, onde houve uma explosão de crimes contra a mulher. Então, vamos começar, né, Fernanda? Vamos lá. Vamos lá? Por que só se fala em violência contra a mulher? Doutor Cristiano, essa é uma pergunta que em 100% das vezes que eu vou falar sobre violência contra a mulher é feito para mim. Todas as aulas que eu vou falar, em especial sobre Lei Maria da Penha, sempre tem alguém que me pergunta assim, mas professora, quer dizer que a mulher não pode violentar o homem? Quer dizer que um homem nunca pode ser vítima da violência provocada por uma mulher, perpetrada por uma mulher? E aqui, queridos, a resposta, por óbvio, é que sim, né? O homem, ele pode sim ser vítima de violência perpetrada por mulheres. A questão é que quando a mulher, ela provoca violência contra o homem, ela não está dentro de um
ciclo, não está dentro de um círculo, né, infindável, que é um círculo cultural de violência. Ou seja, quando a mulher ela violenta o homem, ela não, normalmente ela não está dentro de um círculo, dentro de um entendimento de que o homem deve ser violentado simplesmente pelo fato de ser homem. Já com relação à violência contra a mulher, nós temos o inverso, né? A violência contra a mulher, ela existe dentro de um padrão social, né? E dentro desse padrão social, e um padrão social sistematicamente histórico dentro do nosso país. Então, as mulheres sempre foram alvos de violência sexual, violência patrimonial, violência moral, psicológica, violência física, pelo simples fato de serem mulheres. Então, essa desigualdade entre homens e mulheres é o que vem legitimando, né, a perpetuação da cultura da violência de gênero, ao viabilizar, então, uma reprodução histórica de práticas de opressão, de práticas de dominação, onde existe uma total subjugação feminina. Essa desigualdade entre homens e mulheres, historicamente falando, ela e foi, né, o elemento estrutural e também o elemento estruturante de todo um quadro de violência que nós conhecemos até os dias de hoje. E por essa razão que eu explico aos meus alunos e a todos os meus clientes quando eu sou contestada a respeito disso, é que falar sobre a violência contra a mulher não é colocar a mulher em um lugar superior ao homem, mas sim num lugar de necessidade, num lugar de vulnerabilidade onde ela se encontra historicamente. E aqui, doutor Cristiano, cabe também dizer que existe um fosso, né, histórico de desigualdade muito profundo entre homens e mulheres. E essa desigualdade, ela vem produzindo números assombrosos de vítimas, né? O Brasil, eu estou aqui com um anuário de violência. O Brasil, ele está atualmente ocupando o 5º lugar entre os países que mais matam mulheres. E esse fato, ele vem gerando, então, uma necessidade realmente da gente ter uma agenda de maior discussão de violência contra a mulher do que a violência contra o homem, que existe, mas não é cultural quanto a violência contra a mulher. Bem, essa agenda de discussões a respeito da violência contra a mulher, ela gerou a necessidade de criação de ações afirmativas, né, ou ações positivas, que são ações jurídicas, são ações sociais também que tentam trazer uma maior igualdade material entre homens e mulheres. E eu acho que o maior símbolo que nós temos dessa busca pela igualdade material, dessas ações afirmativas, né, no sentido de reduzir a violência contra a mulher, essa violência cultural contra a mulher, é justamente a Lei Maria da Penha, que é uma lei muito criticada por muitos, mas representa, sem sombra de dúvidas, um marco histórico e hoje é considerada uma das 3 melhores leis de proteção à mulher no mundo, né? Bem, também aqui cabe dizer, para responder ainda a primeira pergunta, que essa naturalização da violência é tão grande aqui no nosso país que se reproduz, inclusive, no nosso sistema de justiça e na nossa atuação como operadores do direito. E aqui eu me coloco nesse lugar, porque na faculdade de Direito, a nossa formação é simplesmente incipiente quanto à questão de gênero. A gente não escuta falar isso na faculdade. Então, nós não estamos conseguindo, enquanto operadores do direito, enquanto profissionais do direito, avançar, né, na proteção da mulher, dos direitos da mulher. E, inclusive, nós ainda fazemos julgamento moral da vítima. É muito comum, infelizmente, que a gente vá fazer audiências e ainda perceba que existe um julgamento moral da vítima. Quando, por exemplo, é feito perguntas como você tinha outros namorados além dele? Você era uma pessoa que gostava de ter muitos namorados? Então, infelizmente, inclusive o nosso sistema judiciário é um sistema que ainda promove uma revitimização das vítimas de violência.
Por essa razão é que proteger a mulher, né, eu entendo no meu entendimento, da violência, em especial a violência doméstica e familiar, é algo assim urgente, né? Inclusive porque nos casos de violência familiar e doméstica, normalmente a gente não vai ter testemunha, nós não teremos, muitas vezes, exames realizados, e o que nós vamos ter, então, é um acolhimento da palavra da mulher, né? Então, acolher a mulher, acreditar na palavra da vítima, é uma busca de nós, né, enquanto profissionais do direito, em especial do direito criminal, na proteção das mulheres. E, enfim, quando a gente toca nesse assunto, vai falar por que a gente protege a mulher Fernanda, e não... Fernanda, só um minuto. Só perguntar pro pessoal se o seu som tá baixo para todo mundo ou se é só para mim. Fala de novo. Oi, melhorou? Eu acho que é só para mim aqui, que eu acho que tá baixo. Pessoal, o pessoal que tá assistindo aí, o som tá baixo? Porque para mim o seu som tá muito baixo agora, ficou muito baixo. Pessoal, como é que tá o som aí para vocês? Tá dando para escutar? Tá, então é só para mim mesmo. Tá falando Continua. que tá ótimo. Tá. Continua. Então, assim, só para a gente terminar essa primeira pergunta, que vocês estão vendo que eu falo bastante, né, gente? O Cristiano tem que ir me cortando. Porque vocês sabem, né? Porque professor não pode ninguém dar um palco porque gosta de falar. Mas, enfim, só para terminar a pergunta, por que a gente fala tanto, né, sobre a violência contra a mulher? E por que não do homem? E uma pergunta que me fazem muito é, professora, mas protegem demais a mulher, e a mulher mente. E todas as vezes que os meus alunos falam isso para mim, né, professora, eu tenho certeza que a vocês que não existe, infelizmente, mulheres mentem, sim. Nós atuamos no escritório recentemente num caso que a mulher mentiu, que era vítima de violência doméstica. Mas quando eu sou contestada a respeito disso, eu sempre procuro estatísticas de pesquisa, né, científica. E aqui no Brasil não existe, pelo menos não do meu conhecimento, nenhuma pesquisa que fale sobre o índice de mulheres que mentem quanto a serem vítimas da violência doméstica. Mas existe no direito comparado, existem outros países pesquisas similares, e em todos os países que eu pesquisei, onde existem essas estatísticas, menos de 1% das mulheres mentem. Inclusive na Espanha, que foi a última pesquisa que eu dei uma olhada, só 0,4% das mulheres mentem quanto a serem vítimas da prática de violência doméstica e familiar. Ou seja, eu acho que vale muito a pena acreditar na vítima, né? A mulher, ela ainda é mais vulnerável e vale muito a pena acreditar no que a mulher fala. E por fim, ainda, para responder esse primeiro questionamento, vale lembrar que quando a mulher ela dá a causa à investigação policial, dá causa, dá ensejo à instauração de processo judicial, sabidamente sabendo que aquela pessoa é inocente, ela comete um crime, que é o crime de denunciação caluniosa. Então vamos lá, que faltam só 50 perguntas e a gente tem uma hora. Gostaria que você falasse especificamente sobre a violência contra a mulher durante esse período da pandemia. Então, essa pergunta também é uma pergunta pertinente e eu tenho que, infelizmente, aqui falar uma coisa para vocês. Da violência doméstica até a situação de desemprego, esse tal desse coronavírus está sendo extremamente cruel com as mulheres. Está sendo cruel com toda a sociedade, mas em especial está sendo mais cruel com as mulheres. Foi levantado, no final do mês passado, um Fórum Brasileiro de Segurança Pública que nos apresentou alguns dados chocantes, né? Durante o período de março e abril desse ano, que foram os primeiros meses, né, da pandemia, da quarentena, houve um crescimento de violência letal contra as mulheres, 22,2% a mais de feminicídios, é muito feminicídio, né? Uma taxa muito alta, em comparação com o mesmo período do ano passado.
Houve também, está existindo uma maior dificuldade das mulheres em noticiar que estão sendo vítimas de violência doméstica e familiar. A estimativa é que houve uma diminuição de 25,5%, então as mulheres estão denunciando menos, né, estão conseguindo denunciar menos. Houve também uma diminuição no número de medidas protetivas de urgência concedidas, o que é assim uma situação muito preocupante. O pior estado foi o estado do Acre. Lá eles estão concedendo 31,2% a menos de medidas protetivas. Também houve o crescimento nos chamados para a polícia militar em casos de violência doméstica, né, no número 190. O índice de aumento foi de 44,9%. E, enfim, mais denúncias telefônicas no número 180. O crescimento foi de 37,6%. Ou seja, pessoal, diante desses números, né, especialmente em tempos tão difíceis como a gente está vivendo, os fatores que geram violência contra a mulher estão cada vez mais evidenciados, né? E aí a gente nem vai falar sobre a objetificação da mulher, sobre o repúdio aos valores femininos, mas existem fatores de violência contra a mulher que estão muito evidenciados durante esse período da pandemia. Eu acho que 3 deles são os principais, né? Um deles é que o fato da mulher estar dentro de casa, integralmente, junto com o marido, integralmente também dentro de casa, o seu companheiro dentro de casa. Infelizmente, a casa, o lar, não é um ambiente tranquilo para a mulher brasileira. A maioria dos crimes, né, da violência cometida contra mulheres acontece dentro de casa. E agora, todo mundo dentro de casa, esse fator vem se evidenciando realmente como um fator gerador da violência doméstica. Um outro fator que em pesquisas foi muito evidenciado também, foi que durante a pandemia as pessoas estão fazendo mais utilização excessiva e abusiva de álcool e substâncias entorpecentes, fatores também que geram maior violência contra a mulher. E, enfim, o último fator evidenciado em pesquisa que vem gerando esse aumento de violência contra a mulher é a questão do desemprego, né? Está todo mundo dentro de casa, todo mundo com queda no rendimento familiar, aumentaram-se o índice de desemprego e a mulher acabou virando o saco de pancada do homem estressado, né? Então a mulher está sendo mais xingada, ela está sendo mais ameaçada e mais agredida fisicamente, como se ela fosse uma válvula de escape para todo o estresse que o homem está passando em decorrência do medo do desemprego ou do próprio desemprego. E falando em desemprego, existe um outro dado também, que é um dado entristecedor, né? Foi feito também nessa mesma pesquisa, 2 dias atrás foi publicada, que durante esses 3 primeiros meses, né, da pandemia de coronavírus, 7 milhões de mulheres já abandonaram o mercado de trabalho. E no primeiro trimestre, né, dessa pandemia, a mão de obra feminina foi foi demitida em 25% a mais do que a mão de obra masculina. Então, fora que a mão de obra feminina normalmente está nos setores mais afetados pelo isolamento, né? Empregadas domésticas, que por muitas vezes nem tem carteira assinada, dentre outras profissões. Bem, o que é que eu chego à conclusão? Que essa pandemia, ela escancarou a pobreza feminina. A mulher brasileira, ela é pobre, né? E trouxe, então, para um debate o fardo das tarefas domésticas, que são tarefas que não são remuneradas, né? E também trouxe a questão da pandemia em relação ao emprego da mulher, a evidência de que é muito difícil conciliar a vida das mulheres em ir para o mercado de trabalho e cuidar da própria família, né? As crianças estão em casa. E mesmo as mulheres que ainda conseguiram manter, né, os seus postos de trabalho, estão vivendo uma verdadeira precarização do trabalho, vivendo aí uma sobrecarga com cuidados domésticos, viraram professora dos próprios filhos, né? Enfim, é um quadro muito ruim. Então, não se deixe enganar. As consequências geradas pela Covid-19, recairão prioritariamente sobre as mulheres.
É isso que vem nos mostrando as pesquisas, sobretudo sobre as mulheres, né, que estão mais em situação de vulnerabilidade. Bem, o que eu penso é que esse choque econômico da pandemia do coronavírus está provocando um grande retrocesso no emprego das mulheres, estão perdendo seus postos de trabalho, estão sendo demitidas, se vendo obrigadas a cuidar por mais tempo dos seus filhos do que os seus companheiros cuidam, estão extremamente estressadas. E aqueles conceitos que a gente vinha trabalhando durante anos, né, como conceitos de equidade no trabalho, segurança, autonomia, independência feminina, que se manifestaram em tantos projetos nos últimos anos no Brasil, estão sendo descartados, né, rapidamente por questões supérfluas diante da crise sanitária. O momento, pessoal, eu entendo assim, pede de fato, né, foco da sociedade em evitar, em conter o número de mortes, em conter o número de infecção pelo novo vírus, né, pela coronavírus. Só que agora, nesse momento, que as pesquisas vêm nos mostrando é que mais do que nunca é urgente exigirmos uma consciência ampla do que esse impacto vem provocando, né, e é um impacto muito agressivo na vida das mulheres. E é um impacto de longo prazo que a pandemia vai gerar, inclusive com sequelas catastróficas para as mulheres também a longo prazo, né? É por isso que eu entendo particularmente que nós não podemos deixar a questão da mulher para depois. Nós precisamos discutir agora a questão da mulher, em especial com relação ao emprego, com relação a ser vítima de violência, e enquanto as decisões ainda estão sendo tomadas, né, para que sejam compatíveis, então, com a sociedade que eu quero viver e que eu quero que as minhas filhas vivam, e na qual eu também gostaria de permanecer viva, né? Enfim, a agenda da mulher é inegociável, mesmo no período de pandemia. Tá parecendo aquela menina que grava vídeo engraçado, que fica segurando o microfone aqui. Acho que é Gabriela. Check. É a Gabriela. Toda violência contra a mulher é caso de aplicação da Lei Maria da Penha? Essa é uma pergunta muito boa. E a resposta é não. Aqui é bom que a gente faça distinção de duas expressões, né? Nós temos violência contra a mulher e violência doméstica, são duas expressões distintas. A violência contra a mulher, ela é caracterizada por qualquer ação que cause sofrimento físico, psicológico, emocional, patrimonial, etc., na pessoa, simplesmente por ela ter a condição de mulher. Então, quando você promove violência contra uma pessoa pelo fato dela ser mulher, isso se chama violência contra a mulher. Já a violência doméstica, que é essa tratada pela Lei Maria da Penha, é aquela ocorrida, logicamente, contra a mulher, mas em ambiente doméstico ou familiar, tá? Então, não é qualquer violência contra a mulher que é configurada como violência doméstica e estando abarcada, sim, pela Lei Maria da Penha. Bem, o que a Lei Maria da Penha, então, estabelece como violência doméstica e familiar contra a mulher? Bem, a Lei Maria da Penha, que é a lei de 2006, Lei 11.340, ela determina que devem existir o cumprimento de alguns requisitos para que a gente, então, tenha a configuração de uma violência doméstica ou familiar contra a mulher. O primeiro requisito, por óbvio, né, é que a vítima seja uma mulher. Bem, e quem é a mulher? A mulher, né, pessoal, conforme o novo entendimento que nós temos, é um conceito muito mais social do que puramente biológico. Então, é considerado como vítima na Lei Maria da Penha, pela Lei Maria da Penha, tanto a mulher biológica quanto a pessoa que se apresenta socialmente como mulher, estando abarcada aí tanto transgênero, transexuais e alguns ainda defendem, mas isso é uma questão muito polêmica, que os próprios homens homossexuais também estariam abarcados por essa lei, mas essa temática é uma temática mais polêmica, né? Então, o sujeito passivo, obrigatoriamente, da Lei Maria da Penha é a mulher. O segundo requisito para que exista incidência da violência doméstica e para que a gente possa aplicar, então, a Lei Maria da Penha, é que exista uma das violências que estão formatadas lá no artigo 7º da Lei 11.340, né? Essas violências, as formas de violência são a violência física, que é aquela que recai
sobre a integridade física, né, a saúde corporal da mulher. Nós também temos abarcada pela lei a violência psicológica, que é a opressão, a diminuição da autoestima ou qualquer conduta, né, que provoque perturbação no pleno desenvolvimento da mulher, né? Então, quando o homem, por exemplo, vira para a mulher e fala: "Olha, eu não sei para que você está estudando, você é muito burra, você nunca vai progredir", isso é configurado como uma violência psicológica. Nós também temos pela lei uma outra formatação de violência, que é a violência sexual. E aqui é uma questão interessante do ponto de vista doutrinário, né? Sempre me perguntam muito, professor, existe marido estupra a mulher? E a resposta é sim. O casal tem direito ao sexo, mas o sexo ele deve ser exercitado regularmente, né? Então, o estupro, ele se configura na violência sexual, também cabe nesse conceito de violência sexual, por exemplo, quando a mulher, ela quer, por exemplo, tomar algum anticoncepcional e o marido fica enciumado, achando que esse anticoncepcional, por exemplo, vai abrir uma brecha para que a mulher tenha um amante e veta o uso do anticoncepcional pela mulher. Isso também configura violência sexual. Qualquer tipo de chantagem, suborno para serviços sexuais também é violência sexual. A lei também fala sobre violência patrimonial, que é o tipo de violência entendido como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição, documentos pessoais, de valores, recursos econômicos da mulher. E, enfim, nós temos ainda uma última modalidade de violência, que é a violência moral, que é a violência que recai sobre calúnia, sobre difamação ou sobre injúria, que são crimes contra a honra. E, enfim, para que haja incidência da Lei Maria da Penha, além da vítima ser mulher, existir uma dessas violências que estão no artigo 7º, que nós acabamos de citar, também é necessário que exista uma relação familiar. Essa relação familiar, ela está configurada tanto no âmbito da unidade doméstica, quanto no âmbito da própria família, como em qualquer relação íntima de afeto. Inclusive, quando não existe coabitação, quando, por exemplo, ex-marido, ex-namorado ou relação de namorados também estão abarcados por essa lei. Enfim, respondendo à pergunta, é toda violência contra a mulher que é violência doméstica e é protegida pela Lei Maria da Penha? Não, tem que cumprir todos esses requisitos. Tá, um assunto bastante recorrente lá no escritório e que nós sempre temos dor de cabeça são as tais medidas protetivas. Eu gostaria que você me falasse um pouco sobre essas medidas protetivas de urgência, porque eu percebo claramente que muitas vezes, e aí se algum delegado assistindo pode ficar até contrariado, muitas vezes a mulher vai sozinha na delegacia e ela volta sem a medida protetiva. Aí quando ela chega lá no escritório, nós voltamos com ela na delegacia, e você sabe que eu não estou mentindo, que eu passo dias dentro da delegacia, aí a gente volta com essa pessoa na delegacia e sai com a bendita medida protetiva. Então eu gostaria que você falasse um pouco das medidas protetivas e da importância do advogado nesse cenário. Não está na lei, mas a gente sabe que na prática, com o advogado, a coisa acontece mais fácil. Bem, eu acho que a segunda pergunta você já respondeu, doutor Cristiano. O profissional habilitado para lidar nessas situações, ele acaba gerando uma maior facilidade na busca, né, da preservação dos direitos dessa cliente, né, da mulher que foi agredida, que foi violentada. Agora, com relação às medidas protetivas, é um caso longo. Eu acho que nós poderíamos fazer 6 lives só sobre as medidas protetivas. Eu acho que, dos temas que a gente trata dentro da Lei Maria da Penha, talvez seja o que gere mais polêmicas, mais discussões e mais dúvidas. As medidas protetivas... Só um minutinho. Então, vamos fazer o seguinte. Você vai falar bem superficial, porque aí nós vamos depois fazer uma só sobre medidas protetivas. Bacana. Beleza? Então, tá bom. Tá certo. Então, de forma bem, bem superficial, né, bem en passant, assim, até pela exiguidade de tempo que a gente tem nessas lives, né, muito pouco tempo. Mas as medidas protetivas, elas são medidas de cuidado com a vítima. Quando o legislador, ele formatou lá nos artigos 22, 23 e 24 da Lei 11.340 a figura das medidas protetivas, o que ele quis foi acautelar, né? Foi dar um cuidado à pessoa da vítima. As medidas protetivas, elas
estão em rol meramente exemplificativo. Então, o juiz vai fazer a análise no caso concreto e ele vai, então, visualizar o que é necessário para aquele caso concreto. Então, nós temos um rol meramente exemplificativo. Dentre as medidas protetivas mais conhecidas, mais aplicadas, nós temos aí o afastamento do lar, quase que 100% necessário, né, quando existe a violência. Até porque, queridos, quando a mulher ela pensa em denunciar, né, o seu companheiro, a primeira coisa que ela pensa é, tá bom, ok, eu vou denunciar, mas depois eu vou para onde? Então, e isso, inclusive, é um inibidor da mulher fazer a denúncia da violência. Então, essa medida protetiva, ela muitas vezes ela é necessária, inclusive as medidas protetivas podem ser aplicadas de forma acumulada, né? O juiz pode determinar mais de uma medida protetiva, mas as mais utilizadas, o que a gente vê na prática, é o afastamento do lar, do agressor, também a proibição de frequentar determinados locais, evitar aproximação com a vítima também. Uma novidade legislativa mais recente também é uma medida cautelar, restringir o porte de armas quando o agressor tem o porte, né? Também proibição de frequentar determinados lugares, proibição, por exemplo, de ficar mandando WhatsApps insistente, perseguindo a mulher, né? Todas essas são medidas cautelares. Bem, qual é o momento em que a mulher pode solicitar a medida cautelar? A medida cautelar ela pode ser requerida no momento do boletim de ocorrência, como o doutor Cristiano falou, né? Merecendo destaque aí para as medidas de caráter familiar, né? Como é o caso, por exemplo, dos alimentos provisórios ou provisionais. Bem, quando a vítima ela solicita, né, ela requer as medidas protetivas, o delegado tem um prazo de até 48 horas, né, para mandar ao juiz, né, e o juiz, então, conceder essas medidas protetivas. Um outro assunto interessante, já que a gente vai fazer uma live só sobre medidas protetivas, estou falando mais rapidamente, tá? Uma outra coisa sobre medidas protetivas que é muito perguntada é a duração da medida protetiva. Doutora, quanto tempo vai durar essa medida protetiva? Quanto tempo esse homem vai ficar fora de casa? Quanto tempo vai existir essa proibição dele chegar, por exemplo, perto dos meus pais, dos nossos filhos? E aí, queridos, quem determina a duração da medida, a vigência temporal, né, da medida protetiva de urgência é o magistrado, é o juiz, fazendo a análise do caso concreto. Mas aqui eu queria deixar uma puxadinha de orelha para os nossos colegas advogados. Doutores, muita atenção. Tenham solidariedade com as suas clientes. Se você tem cliente que já tem medida protetiva durante o período da pandemia, peça a prorrogação da medida protetiva de urgência para durante toda a pandemia. Os dados já vêm nos mostrando que essa pandemia está provocando um aumento na violência doméstica e familiar. Então, muita atenção. Falo aí para os nossos colegas, né, os advogados, peçam a prorrogação das medidas protetivas para durante todo o período da pandemia. Bem, quando descumpre a medida protetiva, doutora Fernanda? Quando a lei surgiu, a redação original não tinha crime, não era criminalizado. Hoje tá? Está no artigo 24A, a pena de quem descumpre a medida protetiva vai de 3 meses a 2 anos. Uma inovação, e essa eu gostaria de falar antes de encerrar essa pergunta, uma inovação bastante recente sobre medidas protetivas é a possibilidade da própria autoridade policial decretar a medida protetiva de afastamento do agressor do lar. Então, hoje, o próprio delegado, a própria autoridade, pode decretar, mediante a averiguação de alguns requisitos, né? Por exemplo, a constatação de risco atual iminente, por exemplo, também a necessidade da medida, tá bom? E é isso. Vou parar por aqui as medidas protetivas. A Soraya ela perguntou se nós acreditamos que essas medidas são eficazes, visto que o número de mulheres mortas continua na crescente. Eu gostaria até de falar um pouco a respeito disso. É o famoso ruim bom pior sem. Nós sabemos que tem homens que realmente a índole é ruim e se colocasse um segurança na porta da casa da mulher, mesmo assim ele mataria a mulher. Então, ele tem uma predisposição para o mal, para a desobediência. Então, ele faria de qualquer forma. Mas essas medidas,
Na verdade, é algo invisível. É muito mais uma questão moral. Saiu a medida, o homem que tem algum pingo de moral, apesar do agressor já ser desqualificado por natureza, esse homem ele fica com receio do que vem depois. Mas, obviamente, a medida protetiva por si só não protege a vida da mulher. Essa é a minha visão e a experiência que eu tenho. Muitas vezes, eu chego ao ponto de falar para minha cliente, você quer dar publicidade, você quer dar vazão para esse fato? Porque com publicidade você talvez esteja mais protegida. Algumas clientes até seguem esse caminho. Nós buscamos dar publicidade para isso, para inibir qualquer atitude do autor. Mas achar que a medida protetiva é suficiente para acabar com uma índole criminosa, isso não existe. Isso é utopia. Se eu estiver errado, você me corrige, que essa é a sua praia, não é minha praia. Tá ótimo, é isso mesmo. E também o Camargo Auto Center, ele perguntou se existe medida protetiva se podem ser solicitadas pelos homens. Não pela Lei Maria da Penha, né? Mas é claro, quando o homem sofre violência, a gente falou isso bem no início da live, quando o homem sofre violência, ele deve sim, né, procurar a delegacia, deve procurar o Poder Judiciário e requerer essas medidas protetivas. Mas não é o caso da Lei Maria da Penha. Então agora vamos misturar minha praia com a sua praia. Alimentos e divórcio na Lei Maria da Penha. Tem previsão? Nossa, esse é um tema polêmico dentro da Lei Maria da Penha, sabe? E é um tema muito polêmico, tem previsão, né? Tem previsão tanto de divórcio na Lei Maria da Penha, quanto também de alimentos, né? Mas são temas muito polêmicos, porque acaba trazendo aí uma figura que a gente ainda não conhecia, que é de competência híbrida, né? O mesmo juiz, ele falando sobre direito penal, sobre processo penal, sobre direito civil, sobre processo civil. E além disso, né, além dessa questão da competência híbrida, que é uma questão de cunho mais técnico, teórico, essa questão dos alimentos e do divórcio que vão ocorrer, né, agora sobre a competência e sobre a jurisdição do juiz, do magistrado do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, elas demandam uma maior estrutura, e é uma estrutura que atualmente a gente não tem, né? Nós temos poucos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Inclusive, parabenizo a todos os juízes que, com o pouco que tem, estão fazendo muito, né? Um trabalho muito bonito, principalmente aqui na nossa comarca, que é Goiânia, parabenizo aos juízes. Mas nós temos, né? Nós temos uma escassez de juizados de violência, o que geraria aí uma maior demora ainda para aquilo que talvez seja mais urgente, que é, por exemplo, a medida protetiva, a concessão de medida protetiva. Mas acho também, né, apesar de todas essas críticas aqui que eu fiz, que são medidas interessantes, por outro lado, porque existem pesquisas, inclusive pesquisas psicológicas, que demonstram que quando o homem se divorcia da mulher, ele tira um pouco do coração e da cabeça dele que aquela mulher é propriedade dele. Então, ele acaba deixando aquela vítima mais em paz, né? Então, tem o lado a ser pensado e tem criticado, mas tem esse ponto positivo também. Mas vamos lá. Alimentos, está previsto onde? Na Lei Maria da Penha. Está lá no artigo 22, inciso 5º, é uma medida protetiva, né? E fala o seguinte, vou fazer a leitura aqui da lei, né? Constatada a prática da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dessa lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. E, inciso 5º, prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Aqui, eu gostaria de fazer um parêntese doutrinário, tá bom? Normalmente, essas medidas cautelares, elas são pautadas no fumo boni iuris e no periculum in mora, né? In moram. Todavia, pessoal, esses alimentos que estão aí no inciso 5º do artigo 22 da Lei Maria da Penha, ela não tem essa característica propriamente cautelar da mesma natureza do direito civil ou do direito criminal geral, né, genérico.
mas sim, ela tem a característica e a natureza de ser uma tutela inibitória ou reintegratória de conteúdo satisfativo, né? Então, ao meu ver, pelo menos eu concordo com os doutrinadores que falam sobre esse assunto dessa forma. Essa medida cautelar dos alimentos, ela se pauta somente em um requisito, na existência da violência doméstica e familiar, né, contra a mulher, sendo esse um meio probatório suficiente para a concessão desses alimentos, tá bom? Em nome de um princípio que a gente utiliza muito, que é o princípio da precaução. Bem, o melhor entendimento, quanto tempo vai durar esses alimentos? O melhor entendimento também, pelo menos ao meu ver, né, no que eu creio, é aquele que garante que os alimentos eles vão perdurar durante toda a situação de vulnerabilidade desencadeada pela prática da violência contra a mulher. Agora, quanto ao divórcio. O divórcio também está previsto, é uma novidade, veio com a Lei 13.894 de 2019, né, uma lei do ano passado. Está previsto lá no artigo 14A, que fala que a ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de solução de união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. O que não se discute no juizado de violência é tão somente a partilha de bens, tá bom? Mas o divórcio, então, já está permitido. Pelo menos já se livra do peso morto, né? Só fazer um pequeno comentário. Olha, às vezes eu e a Fernanda nós atendemos juntos, eu acho que quem já passou por essa experiência percebe bem as nossas diferenças. A Fernanda está toda maquiada, com piano ao fundo e o ring light. Eu estou no quarto do meu filho, com um travesseiro ali no fundo, que eu fico botando o braço assim para tampar o travesseiro, que eu esqueci de tirar, e o quadro do Flamengo e um monte de troféu que eu já ganhei ao longo da minha vida. É muita diferença, né? Mas beleza, acho que acaba que dá certo. Então vamos lá, vamos voltar. Eu te amo mesmo assim, meu amor. Vou fazer agora uma pergunta que, na verdade, eu deveria ter feito emendada na segunda, mas eu deixei passar. A rede de proteção das mulheres, ela funciona? E o que você acha que poderia melhorar? E vou explicar. Quando eu falo de rede de proteção das mulheres, eu falo da proteção oferecida por município, Estado e pelo judiciário, esse conjunto, se isso funciona ou não. Bem, como eu até falei anteriormente, eu acho que um dos grandes paradigmas que a mulher violentada ela persegue, né, no seu inconsciente, no seu consciente, vou denunciar e depois o que vai acontecer da minha vida. E aí, disso vem a importância dessa rede de enfrentamento, né, a violência contra a mulher. Essa rede, ela é essencial, né, no atendimento especializado à vítima, e ela só dá certo quando existe aí uma união entre o sistema judicial, a sociedade civil organizada e os poderes constituídos, né? Quando essa rede ela é criada e ela é implementada, só assim a mulher vítima de violência, ela poderá realmente ser amparada e ser protegida. Bem, essa rede existe? Existe. Ela é eficaz, né? Bem, na medida do possível, sim, mas é claro que ela ainda é incipiente, ela é deficitária e ela é insuficiente para a realidade que a gente vem vivendo, né? E pode melhorar? Sim, pode melhorar. E pelo menos ao meu ver, né, existem 3 eixos que já iriam ser de grande ajuda para o fortalecimento dessa rede de apoio à mulher vítima de violência. Um desses eixos é pensar em diminuir a omissão do poder público em relação aos instrumentos legais de proteção à mulher em situação de violência. O segundo eixo que eu acredito que poderia trazer um fortalecimento nessa rede é que nós tivéssemos mais juizados de violência para que os processos não ficassem acumulados e para que as sentenças passassem a sair no momento que fosse devido, né? E a gente sabe que as sentenças, normalmente elas saem, quando é tarde demais, quando já aconteceu algo pior com a vítima. E, enfim, existe ainda um último eixo que eu entendo que seria interessante para o fortalecimento dessa rede de apoio, que seria
um maior número de casas de abrigo, né, com atendimento jurídico, psicológico, encaminhamento em especial para atividades profissionalizantes. Agora eu vou fazer uma pergunta polêmica. Ela tá... Recentemente nós tivemos um caso de denúncia contra um pastor de uma grande igreja aqui de Goiânia. Você sabe o tanto que isso me revoltou e me incomodou, porque, aí eu vou falar um pouco do que eu penso, ao meu ver, deveria ter uma punição específica para líderes religiosos, porque eu acho que, pior até do que o marido, o líder religioso, ele tem uma entrada pelo caminho da fé. E é um caminho que a pessoa se abre e se entrega bastante. Então, quando um líder religioso ultrapassa o limite da moral, da honradez, ele causa, com certeza, sequelas gravíssimas, não só na vítima, mas na sociedade. Então, eu quero fazer uma pergunta sobre isso. Eu redigi e vou ler aqui para você. Nos últimos tempos, temos observado inúmeras denúncias contra líderes religiosos. Entretanto, as notícias que chegam a nós são da absolvição desses indivíduos. Você acha que deveríamos ter uma legislação específica para esses casos? Qual conselho você daria para uma mulher vítima de algum crime ou alguma prática inadequada feita por líder religioso? É muita pergunta, né? Eu vou tentar responder uma por uma aqui. Eu quero uma resposta. Bem, primeiramente, né, para te deixar e deixar aí também nossos amigos aí que estão nos acompanhando na live mais estarrecidos. O ano passado, a ministra Damares, né, lá do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, apresentou uma estatística estarrecedora, né, de que todas as denúncias que eram recebidas sobre violência física e sexual, a grande maioria foi cometida por líderes religiosos. E a estatística que foi apresentada no início do ano passado pela ministra é que existe uma média de 3 denúncias contra líderes religiosos por semana no Brasil, incluindo violência física e sexual. Então, é um tema atual, também é um tema urgente. Segunda pergunta que você me fez. Você acha que tem que ter um crime específico? Eu não sei se haveria necessidade de ter um tipo penal específico para isso. Mas eu acredito que é uma circunstância que deva ter uma penalidade diferenciada. E, inclusive, nessa mesma época, a ministra chegou a falar a respeito de um projeto tratando, né, essa questão como uma causa de circunstância agravante. Não virou uma circunstância agravante, mas atualmente nós temos um projeto de lei que, inclusive, já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que vai modificar a estrutura do artigo 226 do Código Penal, impondo, então, uma causa de aumento, uma majoração na pena, quando o crime for cometido por líderes religiosos ou alguém que inspire confiança na vítima. Então, eu creio, doutor Cristiano, que em breve nós teremos um aumento de pena, uma majoração na pena para os líderes religiosos que vêm praticando violência. E só um comentário para quem está ouvindo aí. Líder religioso que assedia membresia da igreja, ele não é representante de Deus. Ele não é representante de Deus, não. Tem que parar com essa bobagem de se sentir oprimida e de ter medo de julgamento da igreja. Isso é um canalha. Se ele assediou, ele de repente, ele não pode nem ter cometido algum crime, pode estar só flertando com a pessoa. Ele é um canalha. Saia dessa igreja. Dê vazão para essa notícia. Isso não é um templo sagrado. Isso é uma obra de Satanás. Isso sim. Então vamos lá. Eu fico muito puto com esse negócio, sério. Não dá. O que você recomenda para as mulheres que são humilhadas constantemente e não sabem como proceder? Qual que é o passo a passo? Bem, eu vou falar aqui algo e a sala está cheia de psicólogas, então se eu estiver falando algo equivocado, eu peço que as psicólogas que estão online aí vão me corrigindo no chat.
Mas a violência, em especial a violência doméstica e familiar, ela é cíclica, né? Existe um ciclo da violência. Então, uma das grandes dificuldades que a gente tem em acessar as estatísticas com o número dessas violências é que a própria vítima, ela nem sabe que ela está sendo vítima, né? Porque ela está dentro de um ciclo. E esse ciclo da violência, ele tem fases, né? Tem fases, por exemplo, de tensão entre o casal, existem fases de agressão, né, mais aguda, mas também existem aquelas fases de lua de mel, de reconciliação. Então, a mulher agredida, ela tem muita dificuldade de romper com esse ciclo. Até porque esse ciclo de violência, ele provoca baixa autoestima nas mulheres e uma autopercepção negativa muito forte, né? E o que acaba travando, paralisando essa mulher. Mas, enfim, aquelas que conseguem, querem sair desse ciclo, eu entendo que a principal a principal coisa que elas devem procurar, primeiramente, é informação, né? Procurem um profissional que esteja habilitado, que trabalhe nessa área e que possa tirar todas as suas dúvidas sobre o assunto. Sabe por quê, pessoal? Conhecimento, informação é libertador. É libertador. Quem vive oprimido, ele não tem essa noção do que seja liberdade. Então, informe-se, isso é libertador, procure um profissional. No caso de emergência, não se omita, liga para o 190, não deixe de noticiar a violência aos órgãos competentes. O ciclo da violência, ele nunca tem bom desfecho, tá? Então, a minha dica para as mulheres que hoje passam essa situação é não se calem, procurem ajuda especializada. E eu dou uma outra dica: faça um jiu-jitsu e enche a cara desse sujeito de porrada. Ajuda bastante. Funciona, viu? E mais uma dica, né? Mais uma dica. Pratique o autocuidado, né? Entender que você é o centro da sua vida vai te fortalecer muito. Professora Fernanda, faltam 10 minutos. Eu vou propor para o pessoal o seguinte: se alguém tiver alguma pergunta que não tenha sido falada aqui, pode mandar pro direct do escritório, que nós teremos o maior prazer em responder. Se alguém estiver passando por isso, ou você souber de alguém que passe por isso, procure o advogado da sua confiança. Não é venha a nós, não. Procure alguém da sua confiança e liberte-se disso. Isso é fundamental. Eu deixo aqui os 5 minutos finais aqui, caso seja necessário, para a senhora poder despedir do pessoal. Acho que é a primeira vez que eu chamo ela de senhora. Nossa. É verdade, eu gostei. Pode continuar. Então, doutora, senhora, Vossa Excelência, poder finalizar o tema, já deixando do compromisso aqui com o pessoal que nós vamos fazer outras lives mais específicas. Hoje foi uma só para introduzir mesmo, assim, para a gente poder ver, porque nós estamos vendo isso diariamente no escritório e é uma situação muito angustiante e que a gente acaba somatizando isso, a gente leva isso para casa, essa angústia. Principalmente quando a gente vê uma pessoa que teria tudo para dar certo na vida e ela vive uma vida de opressão, sem conhecer os seus direitos. Isso é muito ruim. Então, a palavra é sua, muito obrigado e vamos lá. Bem, eu queria agradecer imensamente a oportunidade que Vossa Excelência me concedeu, agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente. É muito corrido, né? Por exemplo, as temáticas que nós trabalhamos aqui nessa live de 1 hora são temáticas que eu trabalharia 1 mês em sala de aula. Então, eu acho realmente muito válido que, diante do quadro que a gente está vendo acontecer de violência contra a mulher, de violência familiar durante essa pandemia, que a gente volte a falar mais vezes sobre o assunto, né? Inclusive, quero sugerir também a participação de alguma psicóloga, né, sobre esse assunto, que possa nos trazer mais apoio do ponto de vista emocional e fortalecimento para essas mulheres. No mais, eu reforço o que o Dr. Cristiano falou. Se você está passando por essa situação, se você tem dúvidas sobre o assunto, se você conhece alguém, procure um profissional. Como o Dr. Cristiano falou, que se não a gente, alguém que seja da sua confiança, mas não ajude essa cultura da violência contra a mulher a se perpetuar, né? Aqui não é um discurso feminista,
Não é um discurso machista o que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo é um discurso humano, um discurso jurídico, um discurso humanitário mesmo, né? Violência contra a mulher é ofensa, sim, aos direitos humanos. E o que eu desejo, sinceramente, é que todos vivam muito bem, muito pacificamente, né? E para isso a gente tem que construir. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, doutor Cristiano. Foi um Obrigado. prazer. Pessoal, obrigado. Nós vamos atender essa sugestão da professora. Vamos procurar uma psicóloga para abordar esse tema aqui também. Quero agradecer a presença de todos. Como eu falei, vocês podem mandar as perguntas via direct. E é isso. Se tudo der certo, semana que vem nós vamos escolher um novo tema e fazer uma nova live. Beleza? Doutor Cristiano, só mais um minuto. Eu queria me deixar assim à disposição. Todo mundo tem aí o meu Instagram, né? E quem quiser tirar alguma dúvida sobre o assunto, pode estar entrando em contato pelo direct. Eu vou atender com o maior prazer. Boa noite. Então tá bom, boa noite. Fiquem com Deus e até mais. Amém.